Olá, gente, boa noite. O Marcelo já entrou, eu vou aqui chamar ele. Bom, hoje na live nós vamos falar sobre esse segredo da longevidade, né? Olha, boa noite, Marcelo! Tudo bem? Tudo ótimo. Gente, deixa eu contar para vocês. A gente, assim, tinha contato através do Instagram, mas fazia uns 10 anos que eu não falava com o Marcelo. Então, olha que beleza que é essa rede social e que prazer enorme, assim. O Marcelo, ele foi meu R2 na Santa Casa, quando nós fizemos clínica médica. E ele era assim, como vocês estão vendo, essa pessoa linda, aberta, fácil de falar. E eu fiquei tão feliz, Marcelo, quando você aceitou aí a gente conversar sobre esse assunto que está tão na moda, né? Longevidade, ninguém quer envelhecer e todo mundo querendo coisas milagrosas para isso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís. Eu faço minha as suas palavras. É um super prazer estar conversando com você, mesmo depois de muito tempo. Eu sou seu fã, te acompanho à distância, seu trabalho aqui, mas já sou seu fã desde muito antes, quando a gente nem estava por aqui ainda. Mas, poxa, para mim é um. Recebo o seu convite com o maior prazer e espero que as pessoas aproveitem também um pouquinho do que a gente tem para dizer hoje. Bom, quem não conhece o Marcelo, ele fez residência de clínica médica, ele é geriatra e médico de família, ele trabalha no Hospital Albert Einstein, ele trabalha também no Hospital das Clínicas e ele tem um trabalho belíssimo de envelhecimento inclusivo numa ONG que é chamada Apoia. A gente também vai falar disso, porque esse trabalho dele assim, é propósito de vida, né? Já é um propósito ser médico e ainda mais com um trabalho lindo desse com uma ONG. Mas vamos lá, gente. Marcelo, todo mundo quer ser jovem, né? Aí tá cheio de ortomolecular, longevidade, suplementos, o pessoal, os nutrólogos com aqueles soros que todo mundo toma 1 milhão de soro. Qual que é o segredo? Me fala, tem alguma coisa nisso? Faz sentido? Tá, eu adoraria falar que sim, né? Eu adoraria falar que existe uma alternativa mágica que acho que o ser humano, enfim, com todas as nossas qualidades, infelizmente esse é o nosso maior defeito, né? Querer encontrar caminhos rápidos, curtos e fáceis para aquilo que nem sempre é viável. E muitas vezes eu comparo essa busca frenética pela juventude ou pelo anti-envelhecimento como uma dessas falsas promessas. É muito tênue a diferença entre você entender que algum complemento, algum suplemento alimentar pode ser necessário para algumas pessoas em determinadas condições, até você dizer que existe algo difundido na literatura científica que fale que dar vitaminas, suplementos, hormônios trazem benefícios, né? Então acho que a gente tem, na verdade, tomar muito cuidado e se a gente puder gastar toda essa nossa energia do dia a dia, ao invés de buscar esses atalhos, se a gente puder gastar toda a nossa energia em entender quais são os melhores caminhos desde cedo para que a gente busque o melhor envelhecimento possível, eu acho que a gente vai atingir resultados muito melhores, né? Tem muita coisa para se falar a respeito disso. Eu acho que aqui nem é o local ideal, mas eu acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o que as pessoas oferecem, assim, especialmente quando for fácil e rápido, né? Assim, de fácil acesso e às vezes por um custo. A gente tem que tomar muito cuidado porque provavelmente a gente vai estar caindo numa cilada e, enfim, infelizmente não existe esse caminho milagroso de É. sucesso. E a Denise, olha aqui, a doutora Denise
Lelis, ela tá falando, a pediatria está se esforçando aqui. É isso mesmo, Denise. Essa busca por prevenção de um envelhecimento saudável começa desde a educação dos nossos filhos, né? E aí, já pegando esse gancho, Denise, do seu comentário, Marcelo, a gente sabe, né? Todos os estudos comprovam que o que tem na literatura, gente? Que tudo que a gente vai falar de prevenção de doenças, prevenção ter um envelhecimento saudável, ele passa por dieta e estilo de vida. Então, Marcelo, quais são o que está dentro dessa receita mágica que compõe dieta e um estilo de vida? Eu acho que hoje a medicina, apesar de a gente não ter essas claras receitas de medicamentos, de substâncias eficazes para o envelhecimento saudável, por um outro lado, a gente já tem uma literatura científica muito clara em relação ao que você está dizendo, né? Em relação ao quanto uma dieta de preferência sem gordura animal, né? Sem condimentados, né? Sem artificiais, ou seja, o quanto essa dieta ela pode ser benéfica. Hoje a dieta do Mediterrâneo talvez seja o maior exemplo disso, uma dieta rica em leguminosas, ricas em frutas, né, em alguns, obviamente, em óleos, especialmente os óleos derivados do peixe, os óleos derivados de algumas castanhas, enfim, as fibras, né, a carne branca. A gente já tem muito dado na literatura que fala o quanto esse tipo de dieta é benéfica para o processo de envelhecimento. Então, aí junta-se a isso a ideia de a gente evitar os tóxicos, né, de evitar o tabagismo, evitar o álcool em excesso, que a gente sabe que o álcool, uma pequena quantidade, um vinho, uma taça, pode trazer benefícios, mas em excesso, você que é cardiologista sabe o que isso pode acontecer. Então, esse caminho da dieta é um caminho que a gente tem hoje muito claro de benéfico, e acho que a gente tem que olhar para isso desde cedo, porque enquanto a gente é adulto, jovem e saudável, a gente não enxerga muito bem isso. A gente vai enxergar isso no momento onde os problemas começam a aparecer, as doenças eventualmente crônicas começam a surgir. Então é importante que a gente olhe isso desde cedo, entenda, né, o quanto o consumo moderado de carboidratos, de açúcar, né, enfim, de todos esses artificiais, o quanto isso traz de benefício para a gente, né? Isso em termos de dieta. Em termos de atividade física, aí é outra o capítulo, né? Ou seja, a gente tem cada vez mais informações do quanto a atividade física, e antigamente a gente achava que só a atividade aeróbica era mais benéfica. Hoje a gente tem muitos outros dados que falam o quanto a atividade resistida pode ser benéfica, especialmente o quanto o estímulo muscular pode trazer de benefícios para a gente, de benefícios cognitivos, de benefícios cardiovasculares, né, junto com o exercício aeróbico, o quanto isso é importante. Mas, mais do que exercícios específicos, a gente está falando de uma vida ativa. Uma vida onde você tenha mais opções, né, ao invés de pegar um carro, de andar um pouco, descer um ponto de ônibus antes, subir uma escada ao invés de um elevador, né? Ou seja, o quanto você pode fazer substituições e trocas no seu dia a dia, que também vai te transformar numa pessoa mais ativa. E isso não é só a atividade física, isso é atividade em si. É infindável. Esses são só dois pequenos exemplos, né, que a gente pode dar, que são super ricos e que mostram para a gente como o caminho pode ser benéfico, especialmente se a gente cultiva isso desde a infância. E olha, Marcelo, os meus pacientes que estão aqui conectados sabem, tem duas coisas que a gente não negocia.
No consultório não tem negociação. Uma é pelo menos 30 minutinhos de atividade física todo dia, né? 150 minutos por semana. Gente, previne doenças cardiovasculares, câncer, doenças crônicas, déficit cognitivo. Acho que previne tudo. Previne mau humor, depressão, previne tudo. Tudo que existe. Tudo. Até disfunção sexual previne. Então, assim, não, atividade física não tem negociação. E atenção à dieta, né? A gente sempre fala. Claro que você vai ter o seu dia, que você, enfim, não vai estar tão preocupado com isso, mas é importante a dieta. Outros aspectos que eu acho que é super importante a gente endereçar para o pessoal que está aqui é controle do estresse. Perfeito. E a gente já tem, né, uma literatura super robusta, gente, falando de controle do estresse, com meditação, atividade física, alguma prática de espiritualidade. E aí a gente não traz a espiritualidade no sentido de religião, tá? A gente traz não só, mas você ter um propósito, você ter um valor, você ter um significado para a sua vida, você ter fé que as coisas vão dar certo. Isso também é um fator que estudos demonstraram que essas pessoas vivem mais. A rotina de sono, né, Marcelo? O quanto a gente fala disso para o emagrecimento? Fala um pouquinho da importância da rotina de sono, Mar. Do ponto de vista metabólico, né, do ponto de vista cognitivo, né, do ponto de vista físico mesmo, de bem-estar, de humor, né, o humor, assim, tudo isso está muito envolvido com uma boa qualidade do sono. E mais ainda, a gente sabe que tem outras questões que interferem no sono, que são super importantes estar atentos, como a síndrome de apneia obstrutiva do sono, os próprios hábitos do momento que você vai se deitar, né? Ou seja, hoje em dia com o digital, com as telas, né? O quanto as pessoas ficarem até tarde, sempre, o tempo todo nas telas, o quanto isso pode atrapalhar a atividade física muito próxima da hora do sono, pode não ser boa, consumo de álcool, de derivados de cafeína próximo do sono pode atrapalhar. E tudo isso é super importante, né? Depois de um dia atarefado ou não, com muitas atividades ou não, um sono reconfortante, um sono é essencial para que você sedimente a tua memória, que você melhore, né, que você descanse, repouse e que você esteja no dia seguinte, né, pronto para uma nova rotina. Isso é super importante e às vezes nessa rotina louca do nosso dia a gente não para ter esse mínimo, né? Então isso assim, é fundamental. Eu falo que muitas vezes o sono é a principal manifestação do estresse que a nossa sociedade vive hoje, né? Ou seja, você vê a quantidade de pessoas com problema de sono, com cansaço diurno, muitas vezes por sono né, não muito bem aproveitado, às vezes excessos de uso de medicamentos para o sono. Então isso tudo mostra só o quanto ele é importante para nossa saúde física e mental. E uma coisa que a gente vê muito no consultório, né, Marcelo? O paciente ele chega endereçado com remédio para dormir, que alguém toma, um amigo toma e etc. Quando a gente vai fazer uma anamnese do sono, gente, você encontra tanta oportunidade, que é como o Marcelo falou. Quando a gente vai dormir, a gente tem que se preparar para aquele momento. A gente tem que realmente cool down, né? Tem que acalmar. E quem não sabe, até a luzinha do ar-condicionado, gente, se você tiver muita sensibilidade na sua regulação de melatonina, até a luzinha do ar-condicionado pode atrapalhar. Então, o que o Marcelo falou é super importante. Então, café. Então, evitar 5 horas antes da hora que você normalmente dorme. Então, se você dorme às 10 da noite, então, 5 da tarde, você já tira o café, você já tira a atividade física, porque a gente sabe que a atividade física 5 horas antes de dormir, ela pode afetar com que você entre no sono. E você prepare o teu quarto. O quarto ele é feito para fazer amor e para dormir. Ele não é feito para fazer outra coisa. A gente tem que dormir, gente. Isso é super importante. E uma coisa que a gente vê muito em consultório é a importância, né, Marcelo, do envolvimento social das pessoas.
trazendo um prognóstico de envelhecimento saudável e até prevenindo as síndromes demenciais, né? E a gente está vivendo um momento super especial em que as pessoas, principalmente o grupo de risco, que são os idosos, né? E as pessoas que têm alguma doença, estão mais reclusas dentro de casa. E como que é? Qual que é a importância desse envolvimento social, dos laços de família para o envelhecimento saudável? A gente está vendo muito isso no consultório nesse momento. É impressionante como o impacto da perda da socialização para muitos dos idosos e muitas das pessoas durante a quarentena trouxe um impacto negativo para a saúde. Tão ou mais negativo do que, às vezes, a interrupção de uma atividade física, às vezes até pior do que a questão relacionada à alimentação também, que é uma questão que a gente percebeu muita mudança, porque às vezes em casa, o tempo todo, fácil acesso à alimentação também, fica às vezes difícil da gente ter um autocontrole ideal, mas a grande verdade é que a socialização, né, viver em harmonia, viver com amizades, né, trocar experiências, estar com as pessoas que você gosta, que você escolheu estar, isso está na chave do envelhecimento bem-sucedido de todos os maiores estudos de longevidade que a gente tem disponível hoje, né? Tanto que entra para os pilares da medicina do estilo de vida, se a gente for ler todos os artigos que falam com relação aos lugares, né, onde as pessoas são mais longevas, todas elas têm um componente de socialização, né, de viver em harmonia com as pessoas ao seu redor, incrível. E a gente, às vezes na cidade, especialmente numa pandemia, a gente está vendo exatamente o contrário. A gente está vendo as pessoas deprimirem pelo isolamento, a gente está vendo as pessoas não conseguirem ter acesso aos familiares, porque é o neto que não quer ter acesso ao avô com medo de contaminá-lo. Então, a gente está vendo isso, na verdade, só se exacerbar de uma forma que a gente já vê muitas vezes, né, especialmente nas grandes cidades, nos grandes centros, mas que tá de uma forma enlouquecedora. E eu até tenho ponderado isso com algumas pessoas, né? Ou seja, de amenizar um pouco aquela quarentena muito dura, especialmente para essas pessoas que estão sofrendo do ponto de vista psíquico, porque você garante que elas não peguem Covid, mas, por outro lado, a gente faz com que elas padeçam do ponto de vista psíquico, o que, às vezes, para uma senhora de 90 anos, é tão ou pior do que uma doença, né? Você afastar ela do convívio familiar, das netinhas, dos bisnetos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente tem que escolher também as nossas boas companhias desde a juventude, né? Ou seja, cultivar isso, né? Depois do casamento, depois de ter os filhos, porque a gente cultivar isso durante a vida é essencial para um bom envelhecimento, pelas trocas, por tudo, né? Enfim, a amizade é super importante e a socialização faz super parte disso, né, Tá? E já traz um negócio super legal. Para quem não sabe, em Harvard tem uma faculdade que só trata a felicidade, né? E eles fizeram um estudo que eles acompanharam por 80 anos pessoas e eles chegaram a uma conclusão que diz o seguinte, que o fator que deixam as pessoas felizes são os bons relacionamentos, né? Então, olha só o que o Marcelo está trazendo para a gente, que a gente precisa ponderar porque é muito importante o envolvimento social, né? Principalmente para as pessoas mais velhas, mas para que nós, desde cedo, criemos esses laços fortes de relacionamento para sermos mais felizes e termos um envelhecimento saudável. E todos os estudos que eles viram, esses centenários, esses octogenários, nonagenários, essa questão do envolvimento social é super importante, tá, gente? E aí, a gente falando de envolvimento social, eu vou trazer um pouquinho da demência, sabe, Marcelo? A gente está vivendo aí uma epidemia de demência. As pessoas realmente... Eu trouxe um dado que eu achei assim super preocupante, uma epidemia silenciosa. Então, ao ano, são registrados 2 milhões de casos de demência no Brasil. E tem já 50 milhões de pessoas no mundo. Esse número deve triplicar
até 2050. Fala um pouco para a gente sobre a demência, sobre os riscos e como que a gente pode prevenir. Eu acho que o mais importante da gente falar um pouco de demência, e eu acho que às vezes um dos principais motivos para não se falar muito da demência no processo de envelhecimento é que existe um preconceito muito grande com relação à demência e uma associação muito forte de que a doença de Alzheimer é uma doença, né, assim, catastrófica do ponto de vista de não terem um tratamento específico, de não ter uma conduta específica que pode auxiliar a essas pessoas que são diagnosticadas. E aí eu acho que o que a gente acaba vendo na prática é um subdiagnóstico de demência, e eu acho que também as pessoas, às vezes, elas ignoram um pouquinho as queixas cognitivas ao invés de abordá-las e encará-las de frente, né? Esse do lado do leigo, né? Do lado profissional, o que eu vejo é assim, a demência ela é uma doença que tem uma associação com o envelhecimento muito grande, né? Porque ela acontece com uma frequência cada vez maior no processo de envelhecimento, e não só a doença de Alzheimer, todas as demências como um todo. E assim como a demência, assim como muitas outras doenças, como doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas, a principal a melhor forma de a gente prevenir as demências é a gente cuidar da nossa saúde desde cedo, né? Cuidando das doenças crônicas, estimulando a atividade física, estimulando a atividade cognitiva, né? Ou seja, então aquela pessoa que está próximo da aposentadoria, que já não vê muita motivação, às vezes, para um estímulo cognitivo, o estímulo cognitivo de novos aprendizados, de novas rotinas, de novas atividades, fazem muita diferença nessa prevenção. Então, o que a gente precisa levar para as pessoas, tá, eu acho que esse é o principal, é que tudo isso, se a gente consegue mostrar isso para as pessoas de maneira precoce, a gente consegue retardar o diagnóstico da demência de uma forma e fazer com que a gente minimize o impacto da doença. Porque a demência, quanto mais tardiamente ela for diagnosticada, menor vai ser o impacto social dela, né? Os maiores impactos da demência, claro, são ruins esses impactos, mas eles estão associados ao diagnóstico precoce delas. Então, quanto mais a gente puder estimular as pessoas a encarar de frente esse problema, mas ao mesmo tempo trabalhar tudo que é prevenção em relação ao diagnóstico, a gente vai ter um melhor sucesso. Então, e hoje todos os estudos são muito claros, né? Apesar de o tratamento ainda a gente não ter um medicamento, de novo a gente voltando nessa história de o medicamento, a pílula mágica, né? Então, ao invés de a gente ter isso, que infelizmente a gente não tem, a gente tem um conjunto de alternativas que podem ser desde muito cedo né, instituídas e estimuladas, e a gente muitas vezes não vê isso acontecer, e aí a gente sofre lá na frente por conta do diagnóstico de uma doença que, entre outras coisas, na maioria das vezes está relacionado ao envelhecimento mal sucedido também. Então, eu acho que isso é o mais importante, de a gente poder olhar a demência de frente, não ignorá-la e entender que pode ter muita vida mesmo com uma demência leve. A gente pode ter muita qualidade de vida, a gente pode ter muita atividade, mesmo com manifestações leves da doença. E quanto antes a gente fizer o diagnóstico, quanto antes a gente estimular as pessoas à prevenção, melhor vão ser os nossos resultados, especialmente para essas cifras astronômicas de demenciados que a gente tende a ver lá na frente, né? Então, assim, gente, o que o Marcelo traz pra gente é que a gente não pode. Eu sei que às vezes é difícil a gente que está em casa, né, perceber essa coisa da demência, mas quanto mais rápido a gente conseguir identificar, melhor é o sucesso. E, assim, mais uma vez, não existe um remédio milagroso, mas o que a gente pode fazer para prevenir? Atividade física, um estilo de vida, dieta,
tentar treinar cognitivamente, então aprender uma nova língua, fazer um curso novo, entrar numa faculdade, ler um livro, entrar num grupo de leitura, isso tudo estimula o nosso cérebro a ficar jovem. A gente pode dizer assim, né, Marcelo? E com impacto, né? Porque as pessoas às vezes entendem a ausência de uma medicação como a ausência de uma resposta no tratamento. E não, hoje a literatura é muito clara em relação a isso. Ou seja, se você fizer tudo isso, você vai ter impacto. Você vai atrasar o diagnóstico, você vai diminuir a incidência de demência e você vai facilitar, de alguma forma, a abordagem e o cuidado com essa doença. Não é simplesmente, não tem remédio, é um problema. Né? É muito pelo contrário. A maior parte das doenças crônicas, elas têm a prevenção como o principal mote. Aí. Acho que a demência é a mesma coisa. E a perda auditiva? Né? A gente sabe que as pessoas têm um preconceito. Aí a gente agora está naquela fase que com o uso da máscara você perdeu aquele auxílio da linguagem facial, né? A expressão ajuda quando você não ouve muito bem. E me fala um pouco da perda auditiva, enquanto um impacto super pesado que isso tem na demência. Ótima a sua lembrança, tá? Porque a importância de todo o aparelho sensório, especialmente a audição, na questão da demência. Hoje a gente tem estudos que falam muito claramente do quão impactante é a perda da audição com relação ao aumento da chance de desenvolvimento de demência. Por que isso acontece? Acredita-se que a audição ela acaba, de alguma forma, isolando as pessoas do convívio social e desse estímulo cognitivo que a gente tanto estimula que as pessoas tenham. Então, como no processo de envelhecimento é muito frequente a perda auditiva, especialmente a perda auditiva para os sons mais agudos, né, que é a presbiacusia, que é típica do processo de envelhecimento, às vezes a ausência da busca pela correção desse problema faz com que as pessoas tenham uma atitude de recolhimento social, né? Então as pessoas deixam de ir a uma festa, deixam de ir a um jantar, deixam de ir a uma reunião de família, justamente porque essa dificuldade auditiva que acontece no envelhecimento com muita frequência, ela dificulta uma pessoa num ambiente com muitas outras pessoas e outros barulhos a entender o que tudo está acontecendo. Então ela precisa ler muito os lábios, né? Então por isso que uma conversa a dois é sempre mais fácil, né? Até na consulta médica, né? A gente vê isso muito, ou seja, o quanto é importante você falar pausadamente, né? Enfim, falar num tom, às vezes não é gritar, é simplesmente falar num tom mais pausado, com calma, porque aí o idoso consegue te compreender, né? Então, muitas vezes, o idoso, quando ele não busca uma correção desse déficit, que na maior parte das vezes se dá através da prótese auditiva, do aparelho auditivo, quando ele não busca isso, ele acaba acentuando esse isolamento social, contribuindo com a perda cognitiva ou com a falta de um estímulo cognitivo que vai mais para frente contribuir com o desenvolvimento da demência. Então, isso é super importante. Se você tem algum familiar que tem sintomas de perda auditiva, ou você mesmo que está aqui na live com a gente, está numa conversa, acha que não está entendendo quando tem ruído muito grande, não está conseguindo acompanhar uma conversa, ou então a gente vê muito com essa questão do uso da máscara agora, né? Você não tem aquele apoio da leitura, né, labial. É importante procurar uma avaliação, tá, gente? Porque isso retarda a demência, isso também ajuda na inclusão social, né, Marcelo? Que é super importante. Sem dúvida. E não é só uma questão da perda auditiva da idade, né? Porque a gente sabe que tem perdas auditivas proporcionadas pelo trabalho, por ruídos. E se isso começar antes, é pior ainda, né? Teoricamente, porque você vai, de alguma forma, aumentar esse isolamento social de uma maneira ainda muito mais precoce do que
muito antes de chegar né, numa fase mais idosa, né, com uma fase madura. Olha, o Ricardo aí, psicólogo que acompanha a gente sempre, faz terapia holística, é super focado em meditação, ele usa aparelho, é super importante. Se você tem indicação, gente, tem que ir atrás. Se você acha que não está ouvindo direito, às vezes, como o Marcelo disse, não é uma questão da idade, é uso de fone de ouvido de maneira inadequada, sons altos, repetitivos, otite de repetição, às vezes você tem aquelas infecções de repetição, pode ser causa de perda auditiva em paciente jovem, e o importante é não negligenciar, tá? É ficar atento a isso, e os nossos filhos também ficar atento ao volume das coisas que eles usam, porque a tendência dessa criançada aí é passar o dia todo de fone de ouvido com as músicas nada altura. Isso tende a piorar com a geração, né? Com as gerações. Tende a piorar. A tecnologia, ela estimula um pouco tudo isso. A gente tem que tomar muito cuidado com os filhos também. E falando de envelhecimento inclusivo, agora, Marcelo, eu queria que você falasse para a gente sobre o seu trabalho na ONG Apoie, que é um trabalho super bonito. Conta como que você quis participar disso, como que você contribui. Na verdade, eu digo que foi uma grande surpresa na minha vida quando isso aconteceu, quando eu me aproximei um pouco desse olhar, né, para o envelhecimento para todas as pessoas, porque a gente discute muito na sociedade, né, hoje, as pessoas com deficiência, as pessoas de diferentes opções sexuais, enfim, a diversidade na nossa sociedade é algo muito em voga e muito discutido, né? E aí eu tive a oportunidade de, há 2 anos e meio, me aproximar no início de um projeto, mas que depois virou uma ONG. A ONG chama Serendipidade. Para vocês seguirem, até é legal depois vocês darem uma olhadinha lá, o @pepuzilber, que essa ONG, na verdade, ela surgiu como o pai de uma criança com síndrome de Down, a família de uma criança com síndrome de Down, começou a divulgar um pouco mais a questão ligada à síndrome de Down, mas também ligada à inclusão. E aí, desse Instagram surgiu um projeto lindo, né? E surgiu essa ONG, e eu fiquei responsável pela frente de envelhecimento dessa ONG, porque não faz nenhum sentido você lidar com a pessoa com deficiência intelectual, como, por exemplo, a pessoa com síndrome de Down, e só pensar no estímulo que ela deve receber na infância, né? A mesma coisa para as pessoas típicas, né? Para a gente às vezes percebe um gap entre a juventude, a infância e o cuidado médico na juventude, na infância e na idade adulta e idosa, né? As pessoas abandonam o cuidado médico e não faz nenhum sentido, porque é nesse momento da idade adulta onde a gente pode trazer os melhores benefícios para o envelhecimento. Mas a verdade é que há 50 anos atrás as pessoas não envelheciam da maneira que elas envelhecem hoje, especialmente as pessoas com algum tipo de deficiência intelectual. As pessoas com síndrome de Down viviam 10, 15 anos por conta das doenças cardiológicas, muitas vezes, e outras questões associadas à condição especificamente. E aí a gente, de repente, está vivendo uma realidade de ver essas pessoas viverem até 60, 65, 70, hoje já 80 anos, muitas vezes. E a pessoa com síndrome de Down, ela tem um envelhecimento precoce. Então, a gente vivencia o envelhecimento dela mais precocemente do que as pessoas típicas. Então, fazia todo sentido a gente começar a se envolver com o envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. E aí, foi aí que eu comecei essa atividade na Apoie, que eu faço um trabalho voluntário lá, onde eu comecei a ganhar uma expertise, acompanhar pessoas adultas e idosos com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais e poder acompanhar um pouco esse envelhecimento e entender que o envelhecimento saudável deve ser uma busca para todos e não só para as pessoas típicas, né? Enfim, e isso eu confesso que foi uma grande mudança na minha vida pessoal, eu não digo nem profissional, porque acho que o profissional acaba sendo uma consequência também,
mas pessoal, porque quando você começa a enxergar com outros mundos, outras realidades, especialmente daquelas que você não participava antes, porque a verdade é isso, muitas de nós não teve a oportunidade de vivenciar né, o envelhecimento ou as pessoas com deficiência intelectual por não ter conhecidos ou por não estudarem nas escolas junto com a gente. Então, acho que a gente tem uma oportunidade única e lidar com o envelhecimento das pessoas com deficiência intelectual foi algo que abriu a minha cabeça, criou um novo propósito na minha vida e acho que me amadureceu como pessoa, enfim. Enfim, eu recomendo para todo mundo. Eu tenho um grande amigo meu que fala sobre carreiras e ele fala a respeito do que é uma anticarreira, né? E uma anticarreira é isso, é você, ao invés de ter uma busca única, um caminho único para suas atividades no dia a dia, você buscar várias alternativas que te completam e que façam do seu caminho um caminho melhor, não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. E acho que foi isso que aconteceu comigo ao me aproximar do envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Gente, você tem um fã-clube, Marcelo. Olha aí, todo mundo assim apaixonado, mas ele é assim, gente. Quando ele era R2 de clínica, ele já ficava a madrugada toda em pé, olhando todos os pacientes. Ele já era assim, gente, é valor, é base. Quando você tem uma base super sólida, dá um negócio desse aí, tipo Marcelo, Luiz. Marcelo, você é Luiz. A gente está chegando nos minutinhos finais, Marcelo. Eu queria que você finalizasse com uma mensagem sobre esse segredo da longevidade. Eu acho que a gente falou bastante, um conteúdo assim muito rico nos últimos 40 minutos. A gente vai deixar a live salva, mas faz um resumão para a gente e deixa uma mensagem final. Eu acho que o grande segredo tá em a gente olhar para esse gap entre a juventude e o envelhecimento, né? Eu não tinha pensado nisso, Marcelo. Eu acho que se todo adulto saudável começar de maneira precoce a olhar e a pensar no seu envelhecimento, óbvio, pensar não com o sofrimento de que vai envelhecer, mas pensar do que ele precisa mudar, né? Eu acho que isso tem que ser um exercício contínuo, né? A gente não faz isso na nossa profissão, na nossa carreira, na nossa vida pessoal. A gente não está o tempo todo matutando. Quando a gente namora, a gente quer saber se essa pessoa é a ideal para a gente estar junto. Quando a gente estuda, a gente quer saber se essa profissão é a melhor para a gente. Quando a gente começa um trabalho, a gente quer saber por que não fazer isso com a saúde, né, desde cedo. E a gente tem que olhar para essa geração de uma maneira diferente, né? Vai ser muito difícil que a gente consiga enxergar nos nossos avós e bisavós esse olhar, mas vai ser cada vez mais frequente a gente conseguir enxergar na nossa geração esse olhar. Então, eu acho que o grande segredo está isso, em você, claro, sem nenhum desespero, restrita, né? Acho que exageros também não são bem-vindos no processo de envelhecimento, mesmo que sejam exageros só para o saudável, para o bom. Eu acho que a gente tem que curtir, tem que aproveitar, mas ao mesmo tempo, se a gente não puder refletir, parar o tempo todo e pensar em quais são as formas que a gente tem o que a gente tem que fazer para melhorar os nossos hábitos, para cultivar um melhor envelhecimento, ao invés de esperar chegar aos 60 para começar a olhar para isso, eu vejo isso no meu consultório, eu vejo que as pessoas jovens que chegam falando do envelhecimento, elas já vêm com um outro olhar. E eu vejo os idosos chegando, muitas vezes saudáveis, mas muitas vezes com doenças, se lamentando por não terem olhado de uma maneira mais clara para isso, né? Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de olhar cedo e já planejar isso, esse é o exercício que eu termino minhas palavras estimulando as pessoas a exercitarem isso dentro delas, né? Ou seja, revise o tempo todo
seus hábitos, revise o tempo todo a forma como você lida com a sua saúde, esteja o tempo todo olhando, né? Não sentir nada não é necessariamente a ausência de doença, né? Exames normais não é significado de saúde. Você sabe isso melhor do que eu, tá? Não basta o colesterol tá bom, né? Assim, não basta o teste ergométrico tá bom. Às vezes a gente tem que parar para discutir saúde e não exames normais e exames, né, exames alterados. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, que a gente possa estar o tempo todo olhando para frente, mas no que a gente pode fazer de melhor, especialmente quando se trata do nosso bem mais precioso, né? É verdade. Olha, a Ironilde sintetizou aí. O Marcelo é o gap da humanidade. É Oh. isso, né? Isso é assim. Você traz essa importância e mais uma vez, gente, eu fico tão preocupada quando eu pego um paciente no consultório que ele vem com uma receita gigante, milagrosa, caríssima de prevenção de envelhecimento e eu fico muito feliz quando eu consigo ser uma melhor médica de prevenção do que a médica da doença, né? A gente já tem muito a nossa pegada do nosso trabalho é muito de prevenção, acho que o Marcelo também tem isso. Os pacientes vêm muito para mim, para estilo de vida, para prevenção de doença, e eu acho que isso é o melhor cenário. Nós tratamos doença também, claro, somos médicos, mas a gente acompanhar essa trajetória é bem prazeroso, né, Marcelo? Muito, muito. E agora eu preciso retribuir um pouco os elogios. Eu sou super seu fã. É muito legal ver como as pessoas enxergam a gente, né? Então, ouvir isso de você é muito bom. Mas é mesmo recíproco e não é à toa que a gente está hoje falando aqui. Assim, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente lida com as pessoas ao nosso redor, tudo isso é um pouco reflexo né, da nossa competência, e você tem esse brilho, você tem isso em você, a gente ouve você falar, a gente ouve você se pronunciar nas mídias, enfim, só tenho saudades da época que a gente estava lá nos corredores da Santa Casa, aprendendo um pouco a medicina, e dizer que eu estou muito feliz de ter recebido esse convite e espero que a gente possa fazer muitas outras vezes. Não, isso aí é um compromisso, Marcelo, sinergia total. Gente, olha, o Marcelo, vocês sigam ele no Instagram, é o @MarceloAltona, vai estar lá no meu Instagram, eu vou salvar essa live. O Marcelo, ele é médico com atuação em São Paulo, ele é geriatra e médico de família. Entre em contato com ele se vocês quiserem os contatos de consultório. Ele trabalha no Hospital das Clínicas e no Hospital Albert Einstein. E ele vai ter prazer aí em responder vocês no direct, os contatos do consultório, etc. Eu sou cardiologista, trabalho com estilo de vida em Fortaleza. Também vocês têm os meus contatos através do link da bio. Uma boa noite. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado, tá? Foi ótimo.